mediante aquela documentação que foi feita. Só para vocês entenderem que é bem trabalhoso conseguir. O que aconteceu esse ano? Teve essa RP que a gente não conseguiu comprar depois que o dinheiro veio. Por quê? Ela venceu. Ela venceu antes do dinheiro ser liberado. Estava tudo pronto, mas venceu. Não dá tempo de você começar a pedalar e fechar, né? Um exemplo de uma compra que a gente fez foi cadeiras para a biblioteca. Eu estava tentando um orçamento, mas ninguém tem esse CAF para fazer a manutenção. Ela vai ser jogada fora. A gente vai tentar dar um jeito nela, mas não tem como ficar sem cadeira na biblioteca. Eu tinha só... Quanto que eu tinha de quantitativo? Eu tinha 20. Acho que era 20. E lá precisa de 48. Aí eu tive que ligar para um campus, para um diretor e falar se aí podia me ceder. Aí a gente teve a ideia de mudar as salas, né? O Gustavo que deu a ideia de pegar o 115 e levar para o 204, né, Gustavo? E ia precisar de cadeiras. É umas mudanças estruturais que eu já falei para vocês na última reunião. Só que ia faltar cadeira, aí eu precisava de mais 40. Aí a gente começa a ligar para os outros diretores e fala assim, olha, você tem que ver se ele pôs o quantitativo na SRP, se ele cede ou se ele vai usar. Aí eu consegui com mais 3 e a gente vai estar adquirindo, acho que 88 cadeiras para os alunos. Só para vocês entenderem que esse negócio da gente vai decidir no orçamento, tá? Aí no orçamento, inclusive, a gente já deve ter o valor da conta de energia. Eu, particularmente, eu não vejo problema, só que a gente tem que votar. A gente vai decidir no orçamento de onde vai sair. Eu não sei. Ainda não sei porque eu recebi o valor ontem e a Juliana está começando a montar a memória de cálculo. Tá? Eu sei que o custo da energia, que não quero desmotivar ninguém, por favor, mas eu sei que o custo de energia que era em 2018 não é mesmo mais que é o custo de energia que vai ser em 2020. Mas dá para a gente fazer sem problema nenhum, dá. Mas a gente vai ter que tirar de algum lugar. Tá? Você vai querer falar também? Você fez esse vídeo? É que eu tenho ainda para economizar. A sugestão é que na hora da elaboração já do orçamento, em janeiro, a Ju já coloque tipo uns 30% a mais, entendeu? Já coloque na soma para saber quanto vai dar. É que colocar lá tem que tirar de algum lugar, né? Isso é o que a gente podia multiplicar, né? Jogava uma água e nascia um dinheirinho. Bom, pelo que eu estou entendendo, em janeiro vão ter poucos servidores que vão fazer trabalho remoto e em fevereiro ainda é quente, até março, até abril, ano passado até abril estava muito quente. Então, assim, janeiro a gente poderia resolver dessa forma, mas vai chegar fevereiro, vai estar todo mundo aí, mais tempo, salas mais quentes, fevereiro e março. Então, assim, a gente até resolve um pedaço, um problema, mas e depois? Infelizmente é um pouquinho pior, porque a gente vai estar em obra, tá? Lembra, a gente está consertando um avião em pleno voo. Salas novas, parte elétrica. A parte elétrica vai estar sendo feita. Ela começa em janeiro. Qual é o prazo para terminar? Março. Pode ser que ele peça uma prorrogação de prazo e vá até abril, porque a gente vai estar em plena aula e eles vão estar trocando toda a questão elétrica. Eu não entendo muito disso, mas deve ser complexo. Então, em fevereiro, não vai dar para ligar o ar, porque se ligar, a gente pode ter um problema. Que problema? É um problema grave, né? Pegar fogo em alguma coisa, sei lá, queimar algum equipamento. Então, o que ela está dizendo é que em janeiro ligaria só a parte administrativa na sala de aula. Eu não consigo, eu não posso garantir ligar tudo e não pegar fogo. Não, mas em fevereiro... Não vai ligar. Não vai ligar. Mas mesmo que não fosse essa parte de reforma elétrica, também não ligaria. Por causa da questão, ainda assim, porque a gente ganhou 2 placas voltaicas, me parece que ele dá uma economia de 20% as duas, mas ainda não foi nem instalado, né? Isso é uma coisa que vai trocando a parte elétrica, a gente já deve economizar energia, porque deve ter um monte de fuga de energia com essas adaptações, né? Então tem que esperar terminar isso e aí a gente faz um estudo com mais profundidade. Pode ligar?
Mas uma coisa que o Gustavo levantou no início deste ano, é que os nossos ares, eles não foram dimensionados para o número de pessoas, junto com o número de equipamentos, versus espaço físico. Falei agora no melhorzinho, está na mesma coisa, né? Ou seja, tem um de 30 mil BTUs, mas ele é suficiente para 40 alunos, 40 máquinas, o projetor, o computador do professor, ele não é. Então, além dele gastar muito, ele ainda queima, porque ele não está pronto. Então, o estudo que o Gustavo fez, a gente já colocou no PGC, todas as salas redimensionadas com 40 alunos, ou 20 alunos, 40 máquinas, ou 20 máquinas, que isso nunca foi feito, né? Para a gente ver qual é a necessidade dos BTUs para cada sala. Desculpa, é você primeiro ou você primeiro? Ok. Em relação à questão do ar-condicionado durante o ano, o Tati chegou há pouco tempo, não sei se acompanhou antes, mas talvez vocês se lembrem, o ar-condicionado, quando ele funciona o ano todo, ele tem um consumo de energia na ordem de R$300 mil do orçamento. Não foi isso que chegou? A gente tem um orçamento de 1.800.000, né? A gente, 20% desse orçamento era só para ligar o ar-condicionado durante o ano. Então, e houve o corte. Né? O corte do orçamento veio e a gente tinha que pagar um monte de coisas, tinha equipamento da engenharia, tinha as bolsas dos alunos, e foi cortado parte de verba das bolsas dos alunos. Não foi, né? No final das contas não foi. Acabaram cortando, mas cortou um monte de coisa. Então o que acontece? A gente tem uma previsão de orçamento de 1.098.000. Não é isso? 1.097.000. Antes era 1,5 milhão no ano passado. Agora esses 417 mil que sumiram de repente, agora que não vai ter ar-condicionado mesmo, pelo que eu estou entendendo. Por outro lado, tem a questão das placas voltaicas, mas são só duas ou são dois conjuntos de placas fotovoltaicas? Olha, eu não vi o projeto. Eu sei que Caraguá vem e são duas. Eu não sei se é conjunto ou se são placas. Deve ser conjunto, deve ser placas nada. Essas duas plaquinhas. É que não é da minha área, entendeu? Mas eu sei que vem. E são dois. Então deve ser dois sistemas. Deve ser dois sistemas. Está sendo licitado pela reitoria. Para vários campos. É que o nosso vai ser um dos primeiros por causa dos nossos problemas que eles já sabem. Bom, e aí, mas por outro lado, a gente tem que aguardar ver o resultado dessa manutenção do sistema de energia, porque o atual, ele tem mais de 20 anos, né? E ele não foi projetado para operar uma escola desse tamanho. O Gustavo com o pessoal da CTI fizeram alguns milagres e conseguiram ir ampliando o sistema ao longo do tempo, mas são milagres que não vieram de Deus, então são milagres com prazo de vencimento, né? Então eu acho que nesse primeiro momento, mas olha, é só o pessoal que vai trabalhar a edição, mas esse pessoal, justamente por ser tão pouco, né, e o valor, a diferença ser tão pouca, como a Luciana falou, está falando de 3, 4 mil reais, isso em relação ao orçamento total de 1.097.000 ou 87 mil reais, não representa um risco tão grande, né? Então, isso considerando ainda que é um regime de trabalho onde todos estão juntos ao mesmo tempo, né? É um regime de trabalho onde essas pessoas poderiam ser realocadas em ambientes para reduzir o número de salas climatizadas. Tudo isso pode contribuir para facilitar que seja liberado o uso para esse pessoal, né? Os administrativos e os professores que estiverem trabalhando também em janeiro. Então, acho que nesse ponto seria importante, já que já se consolidou a questão de votar, né, a respeito de liberar uma verba para ligar o ar-condicionado, ou tendo em mente que isso vai ser tirado de algum outro item no orçamento posteriormente, né, a gente entrar em algumas sugestões para tentar reduzir o consumo de energia, né, para a gente não ter um impacto tão grande, porque querendo ou não, o orçamento ele vai cair bastante. Tá? Depois,
Com relação ao ar-condicionado, eu não sei, vocês devem estar mais por dentro disso também. Tem alguns que têm muitos anos já, né? Eles devem gastar muito mais energia que um novo, né? Então não sei se está aí previsto para o futuro trocar esses antigos, né? Porque novos gastam muito menos, né? Toda a lista que o Gustavo passou foi inserida no PGC. Então, vai ser uma das coisas que vocês vão ter a análise lá no orçamento. Entendi. Tá? Outra coisa, há um risco então de, quando os alunos estiverem aqui para começar a aula, não ter energia nenhuma, não só para ar-condicionado, para show e tal? Olha, eu não tive a primeira reunião com a empresa. O pessoal da empresa vai descer, fazer reunião com a reitoria e conosco. A priori não, a gente deve priorizar. Eu até tinha pensado... Não tem energia. Não tem energia? Ah lá, ele entende melhor do que eu. O elétrico ele pode montar e depois ele fazer a conexão no sábado, no dia coletivo, mas dá para ele trabalhar para a gente energizar. Entendi, porque eu pensei, vai mexer na rede, que ele não vai ter energia para nada, né? Essa é a minha preocupação. Eu espero que a cabine primária e o transformador, a já... Eu acho que Só para ajudar nessa questão aí, a questão é a seguinte, essa infraestrutura ela é totalmente nova, né? Ela vai ser construída por sistemas de calhas eletrocalhas. E o que acontece? Primeiro vai ser instalada uma cabine primária, aí essa cabine ela vai dar origem a todo o cabeamento que vem para os centros de distribuição, os quadros de distribuição no prédio, aí dos quadros vão ser feitas as ligações, provavelmente é tudo externo. Imagina o seguinte, existem lâmpadas, né, existem sistemas de iluminação, já existe um quadro de energia ali. Então, não vai ter energia nessa sala de aula quando for feita a alteração do cabeamento do quadro de energia principal, ele vai chegar até esse quadro aqui. No momento de fazer essa alteração, é que provavelmente vai ter ausência de energia, porque não vai poder fazer essa troca com isso aqui ligado. Eles vão trocar inclusive das salas, dentro das salas. Mas assim, é o que o Gustavo falou, ele disse que dá para controlar. Eu não faço ideia. Às vezes que eu trabalho não dá. Agora, esse projeto eu desconheço, não sabia nem que ele existia. Agora, como que eles vão fazer, eu não sei. Ele nasceu rápido, muito rápido. Foi só a gente quando falar, eu falo, preciso de tanto. Eles, tá bom, a gente vai arranjar. Nasceu o negócio. E eu não entendo absolutamente nada. Então, a questão que eu gostaria de levantar aqui seria, que nem ela falou, vai votar para poder utilizar os ar-condicionados durante o período de janeiro e depois vai tirando do orçamento. Queria saber, por exemplo, vai tirar de que parte e se o orçamento ele já vai ser, por exemplo, dimensionado, falar assim, esse dinheiro foi tirado daqui, então a gente tem que planejar os gastos que vão ter ao longo do ano, porque o gasto pode aumentar, mas o orçamento ele não vai aumentar. Então essa seria a preocupação que eu tenho. O que eu apresento para vocês? A Juliana disse que até o dia... fiquem de olho nos e-mails se puderem. Até o dia 20 a gente vai ter que ter passado já por São Paulo, né? Ter feito o personal, que é eu e a Juliana junto com o pessoal que faz cálculo da reitoria. Após isso, nós vamos mandar para todos os conselheiros a planilha já pronta, todos os valores e das SRPs que foi pedido no Programa Gerencial de Consumo, é o PGC, né? Nós vamos mandar para vocês. Lá, um exemplo, você vai ver assim, engenharia, quer 100 mil. Vocês vão lá pegar a SRP de engenharia, vocês vão receber uma planilha anexa, vai ter tudo hiperlink, tá? A gente tentando colocar tudo hiperlink. Aí vocês vão abrir lá e vocês vão entender o que é que a engenharia está pedindo de 100 mil. Vocês vão olhar. Vocês vão ter, se quiserem olhar em dezembro, se quiserem olhar em janeiro, se quiserem olhar só em fevereiro. Quando a gente marcar a reunião, aí vocês já vão ter amadurecido essa ideia e nós vamos decidir de onde vai cortar. O que não vai cortar. Não pode cortar água, não pode cortar luz, internet, telefone e não pode cortar os contratos continuados. Exemplo, dedetização não pode cortar, limpeza de caixa não pode cortar, portaria não pode cortar, segurança não pode cortar, limpeza não pode cortar, tá? Essas coisas não tem como cortar, se não tiver limpeza,
se não tiver manutenção, se não tiver segurança. Essas coisas a gente já vai mandar engessado para vocês verem, mas vocês não mexem. O resto da planilha, vocês vão poder brincar à vontade. Brincar ficou horrível, né? Vocês vão poder mexer à vontade para fazer simulações, tá bom? E quando que a gente vai saber da onde vai tirar? Na reunião de fevereiro. É aí que a gente, porque nós em conjunto, nós vamos decidir o que é melhor do que pode ser, um exemplo, acervo, a gente vai ter que conversar. Estrutura física, o ar vai estar lá. Mas se a gente vai comprar e para onde vai comprar e quanto vai comprar, somos nós que vamos tomar a decisão. Não, essa era a dúvida. Se a gente vai gastar primeiro para depois saber onde que vai tirar. Eu queria saber se isso não vai prejudicar, por exemplo, a compra de materiais que a universidade precisa, que os cursos precisam, de materiais que os cursos precisam. Porque tem muito curso que está precisando de equipamento para que tenha uma boa avaliação no MEC, para que tenha um bom desenvolvimento dos profissionais que estão aqui formando. Por exemplo, física, laboratório de física precisa de muito instrumento, precisa de equipamento, que por a gente estar criando professores, formando professores, precisa de equipamentos. Engenharia também, existem simulações que o professor só ficar falando e mostrando slide, mostrando vídeo, não resolve. Precisaria realmente ter essa preocupação com a compra dos equipamentos, que eu acho assim, que seriam prioridades, de melhorar a infraestrutura dos cursos que estão aqui, para depois pensar em gastar em coisas que a gente não tem certeza se tem dinheiro para isso, entendeu? Essa seria... Só lembrando que uma bolsa de Você nunca tem certeza que vai ter dinheiro. Só lembrando que a bolsa para um aluno durante um ano é R$3.600, né? Já dá o valor do ar. Não, a bolsa, teve campus que cortou 100% das bolsas. Nós não tivemos. Inclusive, vai ter uma outra solicitação que eu vou fazer, porque a gente está com problema com alunos do integrado, que eles têm algum tipo de necessidade e a gente não está atendendo. Eu recebi isso a gente vai encaminhar durante o CONCAN. Eu recebi uma solicitação, e eu acho pertinente, que a gente contrate 2 bolsistas com bolsa ensino para atender esses alunos que estão tendo muita dificuldade de acompanhar o integrado, porque eles já são laudados, são do núcleo de apoio a pessoas com necessidades especiais, e a gente não está atendendo. Mas porque não tem né, que é da parte de exatas, né? Não, é para ficar o tempo todo na sala. Porque isso, gente, a mãe solicitou, já recebi, eu já tive um anterior que foi o Henrique, e ele ganhou na justiça, tá? A gente só não teve que contratar e cortar de algum lugar, porque o Henrique mudou para o Mato Grosso. Mas a mãe provavelmente vai ter a mesma coisa que eu acho, que a gente, lá dentro daquela bolsa ensino, porque isso sai de bolsa ensino, não sei nem de pesquisa nem de extensão, a gente vai ter que colocar mais 2 bolsas. E o que ele falou é verdade, mais 3.600 paga um bolsista. Gente, mas nós vamos decidir isso. A gente pode ter algumas prioridades, por isso eu falei, vamos linkar as prioridades, né? São muitas necessidades e pouco orçamento. É importante lembrar que tudo que está sendo feito de obra não saiu 1 centavo do orçamento, tá? Tudo isso de obra a gente buscou fora do nosso orçamento. Nosso orçamento está íntegro nos 100% do que foi aprovado. Tá bom? Inclusive a gente está comprando tudo, está tentando terminar as compras dentro do prazo que a reitoria nos deu, menos o que a SRP findou. Física e engenharia vão receber 100% de tudo que pediram, se não teve nenhuma SRP que foi extinta por prazo. Não, eu só pedi para você falar um pouquinho mais da elétrica. Como é que nasceu? Ah, tá. Bom, o projeto da elétrica, assim, a gente sabe que tem um problema elétrico há muito tempo. Acho que há 2 anos atrás saiu uma fumaça, Gustavo? Gustavo está melhor. Quando que saiu uma fumaça lá da caixa? Todos os anos, algum lugar cheira queimado, faz um foguinho, uma labareda. Mas é verdade, não estou mentindo. Isso é uma verdade. Quando eu entrei para a direção, eu já recebi isso, né? Recebi esse problema das salas e dos foguinhos. As salas era imediato tratar, porque ia começar novas turmas de curso que já tinha sido aprovado e não tinha sala. Então, a direção, junto com a equipe, priorizou a sala de aula.
Acabou isso, a gente agora foi para a parte elétrica, só que nós não temos engenheiro elétrico, tá? Nós não temos engenheiro elétrico aqui no campus. E a reitoria ela tem uma divisão de infraestrutura que atende os 37 campos. E a gente tinha que entrar na fila. Contudo, eu acho que a gente reivindica bem, e toda vez a gente fala, e a gente chora por causa da conta de energia, a gente chora por causa do ar. O reitor teve aqui umas 2, 3 vezes, ele ficou sem ar, conversando com a gente, na dureza. Rapidinho, o Fagner é engenheiro elétrico. Mas ele é contratado para ser assistente administrativo, né? Aí, o Fagner ajudou muito. Aí, em conversa com o Gustavo, com o Fagner, com outros colegas que contribuíram, a gente falou assim, olha, não tem jeito. A primeira coisa, chamamos o Gabriel, que é o engenheiro elétrico da reitoria, e ele veio aqui e falou assim, olha, o transformador de vocês está errado. Como é que vocês não têm cabine primária? Eu falei, prazer, meu nome é Tânia, né? Aí ele falou, tem que ter isso. Aí como a gente conseguiu uma verba, a gente foi lá e direcionou para isso, e a reitoria se comprometeu, a princípio, a pegar e fazer o projeto da cabine primária e transformador, já que a gente arranjou a verba. Nós conseguimos 250 mil, ficou em 289 e a reitoria vai pagar a diferença. Ainda não mexemos no orçamento. Bom, já que conseguiu isso, vamos pedir de novo, né? Não foi tão difícil até, quase. Aí ele falou, vamos pedir agora a parte, porque a gente já vem pedindo tudo junto. E eles falam que tem que ser por etapa. Aí começamos a pedir. Aí veio o Gabriel aqui, veio o Fernando aqui. O Fernando é o diretor da diretoria de infraestrutura. Veio o Modena, veio o Silmário, veio o Zé Roberto, que é o diretor financeiro. Conversamos com a Elaine, com o Canela. Eu acho que você ainda estava em Jacareí nessa época. E vai sair, começa-se os levantamentos. O Gustavo fez o levantamento de todos os ares, das demandas, do que seria necessário versus espaço, número de alunos, mais máquinas. E a gente deixou isso guardadinho, né? Porque não tinha dinheiro. E também não tinha condições de comprar ar se a própria instalação não aguenta. Então, por que você vai comprar ar? Para ele ficar obsoleto, né? E estragar na caixa? Vou lá. Voltamos, conforme as coisas foram passando, eu falei assim, Tânia, realmente Caraguá está muito difícil, é muito quente, eles vivem na pele, mas é que a gente não liga o ar também, nem para agradar. Vamos tentar isso? Aí, o pessoal, junto com o Canela, que deu um suporte bem legal para eles, começaram a tocar o projeto. O projeto nasceu em 2 meses. Aí o Fagner ajudou muito, ele fez o levantamento das tomadas para o pessoal dele, mandando toda a parte que o Gustavo tinha feito, as medições que o Fernando fez, o suporte que o Canela deu. Em 2 meses eles montaram o projeto, passaram pela procuradoria, aí a gente não tinha